que você tem colocado as suas prioridades na mesa hoje para viver a Bia Muniz CPF e a Bia Muniz CNPJ? Olha, uma coisa que eu sempre falo, principalmente, né, pra quem é aluno meu sabe disso, eu falo muito disso no meu Instagram também, que eu não separo vida pessoal da vida profissional. E isso assim, veio forte pra mim depois da maternidade, porque antigamente eu separava e eu entendi que não funcionava esse separar, né? Porque principalmente quando você faz o que você ama, né? Eu amo o meu trabalho e durante muitas vezes eu trabalhava muito mais do que vivia ali o social e tinha aquele peso do separar. Então, quando eu entendi que não é separar e que eu posso mesclar dentro da minha agenda uma atividade pessoal no meio da semana, né? Como acompanhar minha filha em alguma atividade, ou fazer yoga 10 horas da manhã, ou dar um mergulho na praia, isso não interfere na minha vida profissional. Porque eu mesclo ali na minha agenda, que eu sempre falo, uma agenda estratégica, e não me pesa, sabe? Sim. E eu acho que a gente precisa, uma coisa que eu trago muito é trabalhar por blocos, porque a gente precisa ter esse equilíbrio ali, porque senão a gente fica muito tempo mergulhado numa atividade só, para nossa parte cerebral não funciona. Então por isso que eu misturo muito vida pessoal e vida profissional nos blocos de trabalho da semana. Vai ter domingo que eu vou estar trabalhando, vai ter quarta-feira que eu vou estar na praia, porque para mim é uma coisa contínua, assim, né? Perfeito, eu lembro de ter visto uma palestra sua, inclusive a gente montou essa palestra junto, e eu gostaria de te dar a oportunidade de contar isso para mais pessoas, que é essa grande virada de chave do profissional com o pessoal. Uma história que me marcou muito foi quando você se pegou trabalhando num momento muito pessoal da maternidade, você teve aquele choque de realidade, não foi? Sim. Caramba, o que eu estou fazendo? Nesse momento eu deveria estar vivendo algo específico aqui, eu estou preocupado com o trabalho. Como é que foi isso? E imagino que isso tenha te ajudado também a entender essa questão do CPF e CNPJ. Minha filha hoje tem 8 anos, né? E antes dela eu já tinha um escritório há 13 anos mais ou menos, trabalhando bastante. É, E eu não separava isso, então eu tinha que ir até o final, eu tinha que estar naquele momento, eu tinha que entregar tudo, muito mais. Teve um período que eu trabalhava montando exposições cenográficas e eu virava, assim. Teve uma que eu fui fazer as contas, eu já estava 27 horas ali dentro do espaço montando, em pé, andando pra lá e pra cá. E era uma loucura, só que eu era muito mais nova, né? Aguentava isso com muita facilidade. Quando eu engravidei, vinha muito na minha cabeça, até porque eu empurrava muito a maternidade pra frente, porque eu falava, gente, eu não dou conta do trabalho. Como é que eu vou encaixar uma criança na minha rotina? Porque eu separava exatamente, né? Não, aqui é trabalho, aqui é vida pessoal. E aí eu isso não vinha na minha cabeça de como eu ia encaixar, né? E foi aí que no dia do parto, a gente foi pro hospital, foi um parto programado, porque ela também não vinha, nada de parto, eu queria parto normal e ela não vinha, e aí meu médico falou assim, olha, não podemos passar mais dessa semana, vai ser quarta-feira, e aí você só decide se você quer induzir ou se você quer cesárea. Eu falei, não, eu quero fazer indução, porque eu queria muito um parto normal, porque eu já tinha trabalhado na área de saúde e eu sabia da importância do parto normal ali para ambas, né? Principalmente para a imunidade. E aí ele falou, tá bom, você chega às 6 horas da manhã no hospital, a gente vai fazer medicação, 8 horas da noite, provavelmente o parto vai acontecer. Falei, de 6 às 8 da noite, o que eu vou fazer nesse tempo? Vou levar meu computador porque eu tenho que terminar uma planilha, Caramba. né? Era um cronograma que eu tinha que entregar de uma obra que estava finalizando. Vou trabalhar nesse meio tempo. Olha que loucura, né? Porque, gente, eu não tinha. Já era pra eu ter parado uns 3 meses antes e curtir ali a gravidez, a montar quarto. E eu não quero trabalhar. Mas isso vem muito, né, de algo que eu também estou estudando bastante, né, que é a neurociência, é comportamental. Então, na minha cabeça, eu precisava trabalhar. E aí, esse precisar trabalhar não tinha uma organização. E quanto mais eu trabalhasse na minha cabeça, no meu inconsciente, é que eu estava dando conta. E que eu não dependia de ninguém, eu poderia dar conta de tudo sozinha. Então, isso era um conflito muito grande, né?
E aí a gente teve um problema na indução, né? Eu tive um descolamento de placenta, minha pressão foi a 23, eu precisei fazer um parto de emergência, foi uma loucura. E por muito pouco a gente não passou daqui para outra, né? Por muito pouco mesmo não morremos. Ela foi para coma induzido e eu fui pro CTI. Nós fomos para CTIs separados, né? Eu fui pro CTI para observar o coração e monitorar, porque eles precisavam controlar ali para eu não ter um AVC por conta da pressão. E a Alice, ela precisou ficar em coma induzido porque ela acordou, ela nasceu desacordada por uma questão ali do parto em sofrimento, né, descolamento de placenta e tudo mais. E aí ela precisou ficar em coma induzido durante 24 horas, um pouco a mais, para recuperar ali toda a parte cerebral, a parte de respiração. E aí depois eles foram aos poucos tirando ela ficou no CPAP, incubador e tal. Ela ficou ao longo de 10 dias. Eu fiquei 4 dias no CTI, depois mais 2 dias dentro do hospital, que eu consegui ficar lá para ficar com ela. Depois, os outros 5 dias, eu fiquei indo com ponto, com tudo mais. 7 horas da manhã que abria o CTI, eu já estava na porta lá para entrar e saía às 11, eu passava o dia inteiro sentada ali. Então, isso trouxe para mim um chacoalhão da vida, assim, calma aí, não é esse ritmo que você precisa ter, né? Aí, por várias vezes na minha vida, vem muita história de qual é o sentido da vida para você, né? Então, até que a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, que eu vivenciei ali uma experiência, né, antes mesmo da arquitetura, que foi trabalhar dentro de um hospital e enxergar exatamente pessoas de níveis diferentes com o mesmo final. E aí, qual é o sentido da vida, né? Você precisa ter esse ritmo louco de trabalho para pagar conta, para, né, ganhar dinheiro, mas e aí? O outro lado, né? Tem que ter um equilíbrio, você tem que ter ali a sua saúde, estar com a família, viajar, né? Aproveitar o que você está construindo de trabalho. Então, isso mexeu muito comigo e a partir dali eu resolvi que eu mudaria meu formato de trabalho.